pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo da boneca Rena Amigurumi. Então eu peço para você que ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui e deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Vamos então para a lista de materiais. Para esta videoaula, eu vou estar utilizando aqui os meus fios da Barroco Max Color número 4. As cores são o marrom claro, o marrom mais escuro, esse bege rosadinho para fazer o tom de pele e também o verde mais escuro. Lembrando, gente, que todos os fios e as cores, eles são opcionais. Você pode fazer com fios e cores da sua preferência. Vou utilizar também a minha agulha de 3 milímetros, uma marcação, uma agulha para fazer costuras e arremates, uma tesoura, fibra para enchimento, e eu utilizei aqui também um par de olhinhos com travinha de segurança. Esse que eu utilizei aqui é a numeração 10 na cor castanho, mas você pode utilizar a numeração e a cor da sua preferência. Vamos então dar início. Eu vou começar aqui fazendo um anel mágico e dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço o meu primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida faço o meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço
2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência também por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e um aumento. Agora, na carreirinha de número 7, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 7 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 11, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas e chegando ao final da carreirinha de número 11, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 11, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. E agora, na carreirinha de número 12, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida eu faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 12, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição, e a carreira de número 13, apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas, e ao final da de número 13, eu volto aqui com vocês. Na carreira de número 14, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha de número 14, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição, e a carreira de número 15 eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui então as minhas duas carreirinhas e ao final da de número 15 eu volto aqui com vocês. Na carreira de número 16, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida
a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 17, eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida já faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço um ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e uma diminuição. E não esqueça de também já ir acrescentando seu enchimento. Cheguei ao final da carreirinha de número 17 e vejam que o último ponto aqui, que é a nossa diminuição, eu não finalizei ela, porque agora nós vamos fazer a troca de cor. Eu lacei as duas alcinhas, né, e deixei aqui elas na agulha, tá vendo? Vou tirar agora a minha marcação e vou pegar esse fio begezinho aqui, né, esse rosadinho, para finalizar o ponto. Venho e finalizo esse ponto nesta cor. Agora, eu vou só fazer o primeiro ponto da próxima carreirinha, para a gente poder fechar e dar os nossos nozinhos. Ó, venho e faço aqui o primeiro ponto da próxima carreirinha. Ajusto aqui o meu fio. Posso cortar o marronzinho. Aqui. E vou fazer os nozinhos aqui para não ter perigo de abrir. Faço o primeiro. Dou uma leve apertadinha e faço aqui o segundo. Esse eu aperto bem. Esse resto de fiozinho, eu vou jogar ele aqui pra dentro, pra não ter perigo da gente acabar pegando ele junto, certo? Agora, então, na carreira de número 18, nós vamos trabalhar aqui um total de 12 aumentos. Eu já fiz aqui o primeiro ponto, então eu volto aqui na base dele e faço o seu aumento. Vou para o próximo e trabalho 2 pontos baixos sobre ele. Vou no próximo, trabalho 2 pontos baixos sobre ele. Ou seja, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos em cima de cada ponto de base. Na carreira de número 19, eu vou trabalhar agora um ponto baixo e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida já faço o meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. E assim eu vou seguir trabalhando um ponto baixo e um aumento por toda a minha volta. Agora, na carreira de número 20, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o meu primeiro ponto, marco ele, pegar ele direitinho aqui, e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 20 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 27, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas, chegando ao final da carreirinha de número 27, eu volto aqui com vocês.
Cheguei ao final da carreirinha de número 27, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Vejam que eu já posicionei e prendi os meus olhinhos. Você vai posicionar eles entre a carreirinha de número 24 e 25 e vai deixar 6 pontos de distância um do outro aqui, certo? Agora, na carreira de número 28, nós vamos trabalhar aqui 4 pontos baixos e uma diminuição. Faço meu primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 29, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e uma diminuição. Na carreira de número 30, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, na carreira de número 31, eu vou trabalhar 1 ponto baixo e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele e logo em seguida eu já faço a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1 ponto baixo e em seguida a minha diminuição. E eu vou trabalhar essa sequência também por toda a minha carreirinha, sempre 1 ponto baixo e uma diminuição. E não esqueça de já ir acrescentando o seu enchimento. Agora, na carreira de número 32, nós vamos trabalhar aqui um total de 6 diminuições. Só empurrar minha fibra aqui para dentro. Eu já começo, então, fazendo a minha primeira diminuição. Aqui, marco ela, faço a segunda, vou pegar aqui somente as alcinhas do lado de fora, a terceira. A quarta
a quinta e a minha sexta diminuição. Posso agora tirar a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado, introduzo, saio aqui no meio, laço, trago e passo direto o fio aqui por dentro. Espicho, deixando um pedacinho de fio pra gente poder passar a costura e corto. Puxo aqui por dentro, pego agora minha agulha de costura. E aqui no topo, para cada um dos pontinhos que nós ficamos aqui, eu vou passar uma vez pegando apenas a alcinha aqui do lado de fora. Então, eu passo no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto e no sexto ponto. Puxo agora até fechar totalmente, aqui. Venho aqui no pontinho mais próximo e jogo esse fio aqui pra dentro. Desta forma. Cuidando aqui, né, pra não deformar o topo da cabecinha. E agora, é só você jogar esse fio algumas vezes aqui por dentro e cortar o seu excesso. Agora, nós vamos dar início, então, às perninhas. Eu vou começar fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço o meu primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho aqui no próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço o meu primeiro ponto, marco ele e logo em seguida eu faço o meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Agora, na carreirinha de número 4, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 4 e também a carreirinha de número 5, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas e chegando ao final, então, da carreirinha de número 5, eu volto aqui com vocês. Na carreira de número 6, eu vou começar fazendo um ponto baixo, marco ele, faço aqui o ponto de número 2, número 3, trabalhei então 3 pontos baixos sozinhos, certo? E agora, na sequência, eu vou trabalhar aqui 6 diminuições.
Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz aqui, então, as 6 diminuições diretas. E, para finalizar, vamos terminar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Na carreira agora de número 7, eu vou começar fazendo um ponto baixo. Marco ele. Faço o ponto de número 2, 3 e 4. Trabalhei 4 pontos baixos seguidos. Agora, na sequência, nós vamos fazer 2 diminuições. Faço 1 e 2. Para finalizar, 4 pontos baixos. 1, 2, deixa eu só refazer esse ponto aqui, que eu acabei encaixando o fio. Fiz 2, faço aqui 3 e 4. Vou só espichar e colocar um pouquinho de enchimento que vai facilitar pra gente poder continuar aqui, tá, gente? Aí não vai ficar tão murchinha essa parte, ó. Venho aqui e coloco um pouquinho de enchimento. Na carreira agora de número 8, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o ponto de número 1. Marco ele. Faço o de número 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 e 10. Posso agora tirar a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado e fecho com um ponto baixíssimo. Espicho o meu fio deixando um bom pedacinho, que é pra gente poder passar costura, e corto. Puxo aqui por dentro, aperto esse nozinho. Você vai colocar agora enchimento até o topo aqui da perninha, certo? E está pronta, então, uma das suas pecinhas. Você vai fazer agora mais uma peça exatamente igual a esta. Agora, nós vamos dar início, então, aos bracinhos. Eu começo fazendo um anel mágico. E dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico,
Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço o primeiro ponto. Marco ele. Volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e no último também 2 pontos baixos. Agora, antes de dar uma sequência, eu vou fechar totalmente o miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço aqui o primeiro nozinho, volto e faço aqui o segundo. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar agora apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 3 e também a carreirinha de número 4, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas retas e ao final da carreirinha de número 4, eu volto aqui com vocês. Na carreira de número 5, eu vou trabalhar agora 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos e em seguida a minha diminuição. Na carreirinha agora de número 6, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento e sem diminuição. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 6 e vou seguir trabalhando desta mesma forma até o final da carreirinha de número 12, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas e ao final da carreirinha de número 12, eu volto aqui com vocês. Cheguei ao final da carreirinha de número 12, ficou desta forma as minhas carreirinhas retas. Vejam que eu fui colocando enchimento até quase o topo. Deixei aqui umas 2 a 3 carreirinhas sem o enchimento, tá, gente? Você não coloque até o topo, porque senão o bracinho não vai ter flexibilidade depois na hora de movimentar. Então, você vai colocando mais aqui na parte inicial e aqui você coloque só um pouquinho. No topo, não precisa colocar nada, tá, gente? Ó, tá vendo que quando você dobra, ele fica bem murchinho aqui em cima? Então, cuide essa parte do enchimento, porque senão seu bracinho, ele não vai ter a flexibilidade necessária. Agora, na carreirinha de número 13, nós vamos trabalhar a junção de ambos os lados para fechar o topo do nosso bracinho. Nós vamos trabalhar 5 pontos baixos, pegando as 2 laterais. Eu venho aqui onde é o meu próximo ponto, introduzo, dobro aqui ao meio e vou vir aqui no pontinho bem do canto, ó, tá vendo? Bem aqui no cantinho foi onde eu saí. Laço meu fio, trago e faço meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, saio lá atrás, trago, faço o segundo. Venho no próximo, saio lá atrás,
faço o terceiro. Venho no próximo, saio lá atrás, faço o quarto. Venho no próximo e faço o meu quinto ponto baixo, fechando aqui então o topo do bracinho. Faço uma correntinha, espicho o meu fio, deixando um pedacinho para a gente poder passar costura e corto. Puxo aqui por dentro, aperto esse nozinho e está pronto aqui então um dos seus bracinhos. Você vai fazer agora mais uma pecinha exatamente igual a esta. Agora nós vamos dar início então à touquinha de rena. Vou começar com um anel mágico. Dentro dele eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço o primeiro ponto. Marco ele, volto no mesmo ponto, faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. E eu vou trabalhar 2 pontos baixos em cada pontinho de base. Terminei a minha segunda carreirinha, já fechei aqui atrás com os nozinhos para não abrir. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele e logo em seguida já faço meu aumento. Vou repetir. Faço um ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre um ponto baixo e um aumento. Na minha quarta carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 2 pontos baixos e um aumento. Na minha quinta carreirinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência por toda a minha carreirinha, sempre 3 pontos baixos e um aumento. Na minha sexta carreirinha, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo, terceiro, quarto ponto baixo sozinho e em seguida o meu aumento. Vou repetir.
faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. E eu vou trabalhar essa sequência também por toda a minha carreirinha, sempre 4 pontos baixos e um aumento. Agora, na carreirinha de número 7, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço meu primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 7 e vou trabalhar mais algumas carreirinhas desta mesma forma, colocando apenas ponto sobre ponto. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas retas e quando eu finalizar, eu volto e digo certinho quantas carreirinhas que eu trabalhei para vocês. Terminei aqui as minhas carreirinhas retas, ó, ficou desta forma. Eu trabalhei, gente, da carreirinha de número 7 até o final da carreirinha de número 12, colocando apenas ponto baixo sobre ponto baixo. E quando eu cheguei ao final da carreirinha de número 12, eu fechei com um ponto baixíssimo e cortei o meu fio, deixando um bom pedacinho para a gente poder passar a costura, certo? A primeira parte aqui, então, da touquinha está pronta desta forma. Eu vou reservar ela aqui. E agora, nós vamos dar início, então, às orelhinhas. Com o mesmo fio, eu vou começar fazendo um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 6 aumentos. Faço aqui o primeiro ponto. Pegar ele aqui direitinho. Marco ele pra gente não se perder. Volto no mesmo ponto e faço mais um ponto baixo. Venho no próximo, trabalho 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos e no último também 2 pontos baixos. Agora, antes de darmos sequência, nós vamos fechar totalmente o miolinho, apoio aqui na mesa, puxo, faço o primeiro nozinho, aqui, venho e faço o segundo. Só aperto bem. Na minha terceira carreirinha, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Faço o primeiro ponto, marco ele e sigo trabalhando apenas ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento, sem nada. E eu vou fazer isso por toda a minha carreirinha de número 3 e também a carreirinha de número 4. Na carreira de número 5, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e uma diminuição. Faço o primeiro ponto, marco ele, faço o segundo e em seguida a minha diminuição. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos, uma diminuição. Um, 2 pontos baixos e a minha diminuição.
Na carreira de número 6, eu vou trabalhar apenas ponto sobre ponto. Então, eu venho aqui e faço o primeiro ponto. Marco ele. Faço o ponto de número 2. Número 3. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vou cortar esse fiozinho aqui, gente, porque ele vai só atrapalhar nas próximas carreirinhas, tá? Ele é o do fechamento ali do miolinho. Aqui. E agora, na carreira de número 7, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Faço aqui, então, o primeiro ponto. Até já tá saltando ali pra fora de novo. Empurrar ele pra dentro. Empurrar aqui pra dentro, ó. Aí ele não fica atrapalhando aqui, né, na hora de puxar. Aqui. Fiz o primeiro ponto, venho, faço uma diminuição. Faço um ponto baixo. Uma diminuição. Girando. Faço um ponto baixo. E, por último, a minha diminuição. Posso agora tirar a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado, introduzo, saio aqui no meio e vou fechar agora puxando com um ponto baixíssimo. Espicho o meu fio deixando um bom pedacinho pra gente poder passar costura e corto. Puxo aqui por dentro. Agora, eu vou pegar aqui minha agulha de costura, porque a gente vai dar o formato da orelhinha. Então, eu vou passar aqui, vou dobrar a pecinha ao meio, deixando o fio aqui para a lateral, tá, gente? Deixo aqui mais pra lateral e vou meio que dobrar a pecinha aqui ao meio, ó, tá vendo? Eu venho aqui, faço um formato de conchinha e dobro ela ao meio. E aí, eu vou passar algumas vezes aqui o fiozinho, só pra ele ficar assim, com formato mais dobradinho, tá, gente? Ó, eu jogo ele pra cá, venho, ó, saio aqui, ó, pegando as duas laterais e jogo ele pra cá de novo, que aí ele fica com esse formato aqui mais em curvinha, tá vendo? Ó, vou passar de novo. Aqui, cuidando pra não pegar fios a mais. Puxo, ó, e aí ele fica com esse formato mais dobradinho. E está pronta, então, uma das suas orelhinhas. Você vai fazer agora mais uma pecinha exatamente igual a esta, certo? Agora, com o marrom mais escuro, nós vamos dar início, então, aos chifres da nossa reninha. Eu vou começar com a parte menor, tá? Então, eu vou fazer um anel mágico. Dentro dele, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Agora, na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Então, eu faço meu primeiro ponto. Marco ele. Faço o segundo. E, em seguida, o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos e o meu aumento. Antes de darmos sequência, nós vamos fechar o miolinho, então eu apoio aqui na mesa, puxo,
faço aqui o primeiro nozinho, volto e faço aqui o segundo. Só aperto bem, tá? Vou agora virar a minha carreirinha pro lado de fora, ó, tá vendo que ela tá começando a dobrar pra dentro? Então, eu viro ela aqui pro ladinho correto, que vai facilitar pra gente conseguir seguir a sequência. Na carreira agora de número 3, eu vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu faço o ponto de número 1, marco ele, faço de número 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Na carreira de número 4, eu vou novamente trabalhar apenas ponto sobre ponto. Porém, antes eu vou cortar esse fiozinho aqui para ele não me atrapalhar, tá, gente? Vou cortar aqui o excesso dele, porque ele é o fiozinho do fechamento, tá? Então, não tem necessidade dele ficar aqui. Corto. Pronto. Vou começar, então, a carreira de número 4. Vou fazer aqui o primeiro ponto, né? O ponto de número 1. Marco ele. Faço o ponto de número 2. 3. 4. 5. 6, 7 e 8, certo? Posso agora tirar a minha marcação, venho aqui no pontinho do lado e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou só deixar um pedacinho de fio, que é pra gente depois passar a costura, né? A gente vai ter que unir a parte maior com a parte menor. Então, eu venho aqui, deixo só um pedacinho de fio para poder fazer essa costura e corto. Puxo aqui por dentro e aperto esse nozinho. A parte menor está pronta desta forma. Depois, a gente só tem que colocar um pouquinho de enchimento para dar estrutura aqui, tá? Mas vou reservar ela aqui e vou dar início à parte maior com vocês também. Nós vamos começar da mesma forma, né? Vamos fazer um anel mágico. Dentro dele, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, fecho esse meu anel mágico. Na minha segunda carreirinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. Faço aqui o primeiro ponto. Marco ele. Faço o segundo. E em seguida, o meu aumento. Vou repetir. Faço 1, 2 pontos baixos sozinhos e em seguida o meu aumento. Antes de darmos sequência, nós vamos fechar o miolinho. Então, apoio na mesa, puxo, faço o primeiro nozinho, volto e faço o segundo. Novamente, eu vou virar a minha carreirinha pro lado de fora, né, para facilitar agora na hora de seguir a sequência.
E na carreira de número 3, eu novamente vou trabalhar apenas ponto baixo sobre ponto baixo, né? Então, vai dar os 8 pontos aqui, né, que a gente fez igual na parte menor. Então, eu faço o ponto de número 1, marco ele, faço de número 2, número 3, e eu vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo por toda a carreirinha de número 3 e vou seguir essa sequência até o final da carreira de número 9, tá? Então, vou fazer aqui algumas carreirinhas retas agora, só colocando ponto sobre ponto, ou seja, os 8 pontos baixos. E quando eu chegar ao final da carreirinha de número 9, você novamente vai fechar com ponto baixíssimo e cortar o seu fio, deixando um bom pedacinho para costura, tá? Feito, então, uma parte menor e uma parte maior, você vai repetir o processo, tá? Então, no total, você vai ter 2 partes pequenas e 2 partes maiores, tá? Porque a parte pequena, depois, a gente tem que costurar na parte maior, que vai dar um chifrezinho apenas. Então, por isso que você tem que repetir o processo. Vou fazer aqui, então, toda essa parte e mais uma de cada pecinha, e depois eu volto aqui com vocês. Finalizei aqui todas as partes da minha reninha e também já passei a costura. Eu comecei, gente, costurando primeiro a touca aqui no topo da cabecinha, tá? Eu posicionei ela e fui passando os pontos aqui ao redor, tá? Você pode prender todas as partes com um alfinete para ver o posicionamento e aí passar a costura, tá? Eu aconselho porque ajuda você não costurar nenhuma parte de forma errada, né? Ou muito para baixo, muito para cima, ajuda bastante você posicionar primeiro antes de passar a costura. Feito isso, então, eu passei a costura ao redor de toda ela e arrematei os fios. Depois disso, você pode costurar, né, os chifrezinhos. Como eu havia dito, você vai costurar a parte menor junto com a parte maior. Eu botei ela mais centralizada aqui, né, e passei a costura aqui ao redor, né. Eu deixei a ponta menor virada para dentro, mas essa parte ela é opcional, você pode deixá-la tanto para dentro como para fora, tá? Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Posicionei aqui onde seria mais ou menos o centro da cabecinha, tá, gente? Você pode, como eu disse, fazer uma marcação com alfinetes para ver o posicionamento. Cuide também para passar na mesma carreirinha, ó, tá vendo que ambas passam aqui na mesma carreirinha? Para não ter um desalinhamento, tá, gente? Então, prenda com alfinetes e aí você passe a costura aqui ao redor. Primeiro você costure a parte pequena, depois você posiciona ela já costurada, né, as duas partes, na cabecinha e passe a costura ao redor. Eu cuidei para também mais ou menos deixar alinhadinho aqui com os olhinhos, tá? Mas como eu disse, essa parte ela é opcional, você pode posicionar da maneira que achar melhor. E depois disso, eu peguei e costurei as orelhinhas. Também cuidei aqui o alinhamento, ó, para deixar na mesma carreirinha, para não ficar torto, tá vendo? E o alinhamento com os chifrezinhos também, ó. Se você olhar de cima, todos eles têm o mesmo alinhamento, então cuide principalmente essa parte. Depois disso, eu posicionei os bracinhos aqui e costurei. Eu posicionei eles entre a primeira e a segunda carreirinha aqui, né, no marronzinho, aqui no begezinho, e passei a costura tanto na parte de cima como na parte de baixo, também cuidando aqui o alinhamento, né, para ficar bem retinho. Fiz isso de ambos os lados, tá? Ó, você pode observar que estão todos alinhados. E por último, costurei aqui as perninhas. Essa parte das perninhas também é opcional, você pode deixá-las tanto mais aberta como mais fechadinha, fica a seu critério. Porém, também você tem que cuidar aqui para passar na mesma carreirinha, ó. Tanto na parte de baixo como aqui na parte de cima, elas passam na mesma carreira, tá? Para não ter problema depois na hora de sentar a sua bonequinha e ela ficar mais torta de um lado ou do outro, tá? Assim, ajuda no alinhamento, né? E ela fica bem direitinho sentadinha. Aqui, se você quiser saber, ó, eu vou contar junto com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreirinha foi onde eu posicionei e passei a costura, para ficar retinho aqui alinhado, ó, que daí ela senta bem direitinho. Feito isso, costurado todas as partezinhas, eu já comecei aqui a fazer o cachecol dela, né, da nossa bonequinha.
Eu vou fazer ele no tonzinho de verde, você pode fazer também na cor da sua preferência. Eu fiz aqui um nozinho inicial e subi um cordão com 50 correntinhas, tá, gente? Então, eu fiz aqui nesse tom de verde, vou mostrar agora como finalizar, né, essa parte do cachecol. Você vai voltar aqui, ó, depois de fazer as 50 correntinhas, vai cuidar aqui, ó, para pular o primeiro ponto, e a partir do segundo, você vai descer agora com pontos baixos, ó. Venho aqui, pegando uma das alcinhas, né, que fica mais direitinho, né, para você conseguir cuidar o ponto, e vai descer trabalhando um ponto baixo sobre cada uma das correntinhas que você tem na sua base, certo? Vou fazer isso até chegar nessa ponta e depois eu volto para mostrar o arremate para vocês. Cheguei ao final aqui, então, da minha última correntinha e fiz o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer só mais uma correntinha aqui, que a gente vai cortar o fio e arrematar. Venho aqui, vou só deixar um pedacinho que vai facilitar agora na hora de arrematar o fio, certo? Venho e puxo. Aqui no canto agora, eu vou fazer um nozinho entre esses dois fios, tá? Porque para não ficar essa parte tão aberta, né? E fica bem direitinho pra gente poder cortar o excesso deles. Então, eu venho aqui, faço o primeiro nozinho. Venho aqui, puxo, ó. Cuido para não esmagar muito também, ó. Dou uma leve puxadinha. E volto e faço o segundo. Esse eu posso apertar bem agora, certo? Ajeito aqui a carreirinha, né, pra ficar bem direitinho. Puxo. Agora, você vai cortar o seu fio bem próximo aqui, tá? Pra não ter perigo de ficar saltado nada pra fora, ó. Venho e corto bem próximo. Vou pegar aqui, ó, e vou só dar uma leve espichadinha aqui no fio, tá? Pra ele ficar bem mais flexível pra gente agora poder aplicar aqui no pescocinho. O lado é escolha sua, tá? Você pode tanto prender de um lado quanto do outro, tá? Fica a seu critério. Ó, eu vou cuidar para passar bem rente aqui o pescocinho. E vou fazer um nozinho aqui, tá? Vou puxar. Aí, eu venho aqui e ajeito pra lateral. Cuido aqui pra não torcer, tá? Se você vê que torcer, você ajeita primeiro. Ó, pra ficar direitinho, tá bom? Feito isso, eu vou fazer mais um nozinho, porque um só, ele vai ficar abrindo, tá, gente? Então, eu vou fazer mais um nozinho pra ficar bem firme e não ter perigo de abrir. Ó, faço aqui o outro. E ajeito aqui a carreirinha pra baixo, ó, pra ficar bem direitinho, certo? E está pronto aqui, então, a nossa boneca reninha, gente. Ela ficou muito bonitinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta videoaula. Se você gostou e ainda não for inscrito, eu peço que se inscreva aqui no canal, que deixe o seu like, compartilhe com os amigos, ativa o sininho na opção todas para você sempre receber as notificações de quando eu posto vídeo novo por aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu espero muito vocês, então, no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!